Deus abençoe a todos. Hoje eu vou falar de um jejum que abre caminhos aonde não existiu. Aquele jejum impossível que parece que não tem saída, mas Deus abre uma saída, Deus abre caminhos aonde não tinha. Novos caminhos surgirão. Quando não há caminho, Deus se revela. Quando Deus faz estradas no deserto e portas também no impossível. Existem momentos na nossa vida em que não há alternativa humana, não existe saída humana, não tem estratégias que você possa fazer, não há saída lógica. Você olha para frente, só vê o deserto, você olha para os lados, não vê nenhuma porta. Olha para trás e não tem para onde voltar. É exatamente neste cenário que Deus se manifesta de uma forma mais clara. Imagina o povo caminhando para o deserto e chegando em frente ao Mar Vermelho com um exército atrás e eles sem alternativa para onde fugir. Então Deus nessa hora trouxe uma saída. A Bíblia mostra que Deus não precisa de caminhos prontos para ele agir. Ele cria os caminhos onde nunca existiram. Ele fez um caminho no meio do mar. O jejum não força Deus a agir, mas posiciona o homem no lugar onde Deus já decidiu agir. O Deus que abre esses caminhos é o Deus dos impossíveis. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías 43:19. Esses versículos não foram escritos para momentos confortáveis, não, mas para tempos de bloqueio total. Caminho no deserto é algo que não nasce da lógica, nasce do poder de Deus. Quando Deus fala em caminhos, ele não fala apenas em uma direção externa, mas de alinhamento espiritual, emocional e de destino. Quando Deus fecha tudo antes de abrir. Antes de Deus abrir o Mar Vermelho, ele fecha todas as outras possibilidades. O povo não tinha para onde correr. Faraó vinha atrás, o mar estava à frente e o deserto estava ao redor. E foi neste cenário que Deus se revelou, que Deus revelou o seu poder. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Esse é o jejum que entra quando Deus silencia as alternativas humanas para ensinar a total dependência a Ele. Esse jejum quebra os limites humanos. Esse jejum enfraquece a sua carne, que é limitada. Pela sua força nada aconteceria. E esse jejum fortalece o espírito, que acessa agora o sobrenatural de Deus. Há situações que não mudam porque ainda estão sendo enfrentadas com a força humana. E Jesus disse que existem níveis de bloqueio espiritual que não saem senão com oração e com jejum. Mateus 17:21 diz isso. Isso significa que há portas que não se abrem com esforço, mas com rendição total ao Senhor. Caminhos bloqueados revelam chamados ativos. Quando tudo está travado, isso não é um sinal de abandono, é um sinal de reposicionamento. Deus bloqueia caminhos errados para preservar o destino certo que Ele tem para você. O coração do homem, ele planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. O jejum, ele alinha o seu coração à direção correta, para que o caminho aberto seja o de Deus e não o da sua ansiedade. O jejum no deserto sempre acontece avanço. Quando você está no deserto da vida e faz jejum,
vão ter avanços. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. Moisés jejuou antes de receber a lei. E Elias jejuou antes de ouvir Deus na caverna. Detalhe, esses 3 jejuns foram de 40 dias. Então, o que acontece que é um jejum extremo para remover bloqueios gigantes, já que eles guiaram multidões. O deserto não é um atraso, é uma preparação. O jejum no deserto, ele não mata, mas ele fortalece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando Deus abre caminhos através da sua obediência. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés obedeceu e levantou o seu cajado. Josué só viu o Jordão se abrir quando os sacerdotes pisaram na água. Deus abre caminhos quando há fé ativa. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. E o jejum, ele fortalece a sua obediência a Deus, mesmo quando ainda não há sinais visíveis de que Deus te ouviu. Caminhos espirituais precedem caminhos visíveis. Antes de uma porta se abrir no natural, algo se alinha no espiritual. Daniel jejuou e enquanto ele jejuava, batalhas espirituais estavam acontecendo. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10:12. O atraso visível não é o silêncio de Deus, é guerra invisível, guerra espiritual acontecendo. Deus cria caminhos novos e não atalhos. O jejum não cria atalhos, cria maturidade. Atalho gera perda, caminho gera crescimento. Deus não pula processos porque processos constroem caráter. Então é necessário esses processos. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. O caminho que Deus abre sustenta o que ele vai entregar depois. E caminhos abertos exigem renúncia. Toda abertura de Deus exige fechamento humano. Para o novo nascer, o velho precisa morrer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. O jejum, ele ensina a dizer não para a carne e sim para o propósito. O caminho, ele se abre quando o apego cai. O jejum, ele também restaura a sua visão espiritual. Muitos não veem o caminho porque estão emocionalmente cegos. Medo, ansiedade, frustrações bloqueiam a percepção espiritual. E durante o jejum, Deus limpa a visão interior. Então Eliseu orou ao Senhor e ele disse ao Senhor: abre os olhos para que ele veja. Em 2 Reis 6:17. Então o moço pôde ver o exército celestial que estava ao lado de Elias e seu moço, que eram infinitamente maiores do que o exército que vinha contra eles dois. Caminhos espirituais são discernidos antes de serem percorridos. Quando o caminho se abre, a glória é de Deus. Quando não há nenhuma saída, o caminho surge. Ninguém pode dizer que foi sorte, mérito ou capacidade humana, para que ninguém se glorie, como diz em Efésios 2:9. Deus abre os caminhos impossíveis para que seu nome seja glorificado e a fé seja fortalecida. Caminhos abertos trazem responsabilidade. Quando Deus abre, ele espera avanços,
Permanecer parado após a abertura é desobediência. Marchai foi a ordem após o mar se abrir. O jejum ele prepara não apenas para a abertura, mas para a travessia também. Deus não apenas abre caminhos, ele sustenta esses caminhos. O mesmo Deus que abriu o mar sustentou o povo no deserto. Caminho aberto sem dependência gera queda. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele precisa abrir o caminho e ir adiante de você para que você o siga. Se você não aprender a viver na dependência dele e seguindo ele, ele não pode abrir o caminho. Então o jejum ele fecha você para todas as possibilidades humanas e você consegue então acessar o sobrenatural de Deus com mais facilidade. Vamos aqui recapitular essa parte aqui. Caminhos abertos trazem responsabilidades. Quando Deus abre, ele espera que você avance. Permanecer parado após a abertura é desobediência. Marchai foi a ordem após o mar se abrir. O jejum prepara não apenas para a abertura, mas para a travessia. E Deus não apenas abre caminhos, ele sustenta esses caminhos. O mesmo Deus que abriu o mar, ele sustentou o povo no deserto. Caminhos abertos, sem ter dependência de Deus, geram queda. O Senhor é quem vai à frente de ti. Deuteronômio 31:8. O jejum, ele nos mantém o coração dependente após receber o milagre. Dependente em seguir a Deus, que vai à frente de nós. Então, concluindo esse assunto, onde não existe caminho, Deus começa um novo caminho. Se não há nenhum caminho, nenhuma saída, não se desespere. Deus não há. Se não há porta, não se apresse. Se não há nenhuma saída, não recue. É exatamente aí, nesse ponto, que Deus entra. O jejum não cria o milagre, mas te posiciona. Posiciona você no centro da vontade de Deus. E quando Deus decide abrir, nada pode fechar. O caminho que ele faz no deserto não é um caminho provisório, é um caminho de propósitos. Então assim terminamos essa mensagem, essa palavra de jejum que abre caminhos impossíveis. E pensa numa mensagem forte e poderosa. Amei mesmo esse jejum. Realmente Deus é maravilhoso, nos ensinando tudo, nos dando todas as ferramentas e todas as estratégias. Quem anda alinhado no propósito de Deus não é cego. Ele vê claramente tudo o que acontece. Então fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.